ontem nós tivemos empate na Arena MRV, com o destaque do Atlético, repórter Cláudio Rezende. Galo cede empate para o América na Arena MRV. E confronto está em aberto para o próximo domingo. Novo treinador chega ao Brasil na terça-feira e já acompanha Galo e Grêmio no Sul. Quem nos conta mais detalhes, comentarista Ale Oliveira. Bom dia, Ale. Bem, amigos, o tiro de meta deu empate na primeira semifinal entre Atlético e América 1-1. Um primeiro tempo em que o Atlético teve muita dificuldade para vencer a boa marcação americana. O Alberto Valentim colocou um time com 3 zagueiros, com meio campo mais pegador e conseguiu sim neutralizar as ações ofensivas do Atlético, né? Que teve muita dificuldade e não conseguiu vencer essa boa marcação do Coelhão. No segundo tempo, com as orientações do Lucas Gonçalves, o Atlético consegue ser mais agressivo, mais ofensivo e logo aos 5 minutos faz 1-0 com o Dudu depois de uma boa jogada envolvendo Hulk e Scarpa. E a partir daí o Atlético tem algumas chances de matar o confronto, não consegue finalizar bem e o América, com a entrada da garotada, né, que veio do banco de reservas, consegue com o Yarley aos 54 minutos da segunda etapa empatar o jogo e deixar esse confronto muito, mas muito em aberto para o próximo fim de semana. Muito obrigada, Ale. Quero repercutir também com o repórter Cláudio Rezende, né? Esse empate do Galo, o Galo que é o time dos empates em 2026, saiu na frente, né? Mas acabou bobeando ali na reta final, algo que já aconteceu também em outros jogos. E agora, como dizia o Ale, tá tudo aberto para a partida da volta no próximo domingo. Mas, torcedor atleticano ficou chateado com esse vacilo do time alvinegro. Não é isso, Cláudio? Bom dia, um abraço. Bom dia, você também. A todos, ótima semana aqui no tiro de meta da Itatiaia. O Galo que de novo vacilou em seus domínios na Arena MRV e sofreu um empate no último lance do jogo contra o América. Tá tudo em aberto. Semana que vem, domingo, é na Casa do Coelho, na Arena Independência, o jogo do mesmo horário, 6 da noite, para conhecermos um dos finalistas do Campeonato Estadual Galo, que tenta o heptacampeonato e precisa vencer o jogo. Qualquer outro empate no domingo, a decisão vai direta para os pênaltis. Mas antes desse desafio contra o Coelho, o Atlético tem que virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Quarta-feira tem um clássico do futebol nacional contra o Grêmio, em Porto Alegre. Vamos falar da chegada do treinador atleticano Eduardo Domingues também. O novo técnico do Atlético está contratado, palavras do Paulo Brax, que é um homem forte de futebol do clube. Ele hoje define os detalhes ainda na Argentina de rescisão de contrato com o Estudiantes de La Plata e ele vai direto de Buenos Aires para o Rio Grande do Sul. O Atlético vai jogar quarta-feira, 9h30 da noite contra o Grêmio e ele vai acompanhar o jogo no estádio. O time ainda será dirigido à beira do gramado pelo Lucas Gonçalves. Logo depois, retorna com o time a Belo Horizonte e inicia os trabalhos. Primeiro jogo dele à frente do Atlético, de Eduardo Domingues, será o clássico contra o América no domingo que vem. Um abraço. Um abraço, viu, Cláudio? Uma boa semana. Lembrando que o novo treinador do Galo, Domingues, chega, mas não vai acompanhar ali na beira do campo, não. O Lucas Gonçalves fica para esse jogo do Brasileiro de quarta-feira. Mas concorda com as mudanças, com a dinâmica dele no jogo? Vamos lá, Hugo. Eu tô vendo muita crítica pra cima do Lucas Gonçalves, especialmente pelas trocas. Eu discordo de algumas, eu não teria tirado o Maicon, por exemplo, que pra mim é o jogador que mais se aproxima da característica de um primeiro volante e estava fazendo uma boa partida, mas crucificar o Lucas Gonçalves eu acho um exagero enorme. Aliás, tá muito fácil jogar no Atlético, né? Porque passa treinador, chega um novo e daqui a pouco os resultados não acontecem e a culpa sempre vai cair pra cima do treinador. Aí daqui 6 meses troca. Aí chega o Lucas Gonçalves, ele não vai fazer mágica e aí a culpa é dele. Então tá na hora dos jogadores assumirem uma responsabilidade que eu acho que eles não assumiram de fato. Porque era um jogo que mesmo com trocas questionáveis, tava ganho, Hugo. O Atlético poderia muito bem ter segurado a bola e ali não tem que falar do treinador. O lance do gol do América, um lateral batido de uma forma muito displicente pelo Renan Lodge, um jogo já com o placar assegurado.
último minuto praticamente. Ele rifa uma bola pro Bernard disputar de cabeça. O Bernard não tem altura para disputar de cabeça, o Atlético perde essa bola, aí vai desencadeando uma série de erros. O Alan Franco não vence a disputa, o Igor Gomes não faz a falta, o Juan tem que tentar dar um bote, sair ali da sua posição, não consegue, e acaba respingando também no Preciado, que ainda está mal fisicamente. Então não dá pra gente ficar mirando só treinador. O Atlético, de forma recorrente, tem tomado gols nos finais das partidas. Então já se estabeleceu um padrão. Foi assim contra o Remo, foi assim contra o Palmeiras, agora foi contra o América. Isso pra mim é desconcentração. Por que não matar o jogo, né? E assim, tem que ficar esperando o treinador lá do banco falar que faz a falta, mata o jogo. Poxa, são profissionais, né? Eles estão em campo ali. Eles têm que ter essa responsabilidade. Tem que ter mais sede pela vitória. Então são novos comandos. Antes era com o Sampaoli, agora com o Lucas Gonçalves. Daqui a pouco com um novo técnico, com o Eduardo. Então, e eles não vão fazer mágica. Eles vão chegar, eles vão precisar de um tempo, mas são novos comandos e velhos problemas. O Atlético de hoje repetiu os problemas que vinha com o Sampaoli. Um time que ainda é vulnerável defensivamente e quando tem a oportunidade de matar o jogo não faz. Porque quando estava 1-0, o Atlético teve chance. O Lucas Gonçalves citou ali na coletiva dele. O Atlético poderia ter feito 2-0, poderia ter matado ou encaminhado já esse confronto, a sua vaga para a final. Isso não aconteceu e acabou tomando um castigo. Méritos do América, obviamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do outro lado do clássico. Mas um vacilo gigantesco do Atlético, que eu coloco muito mais na conta dos jogadores do que do técnico Lucas Gonçalves, que estava à beira do campo. Torcedor do Galo chateado, né? Com esse empate no finalzinho, deixa a decisão totalmente aberta para o próximo domingo, lá na Arena Independência, para conhecermos um dos finalistas do campeonato estadual. O Galo que tenta o heptacampeonato consecutivo e se avançar vai ser pela 20ª vez consecutiva também em uma final do Campeonato Mineiro. Mas vacilou e sofreu de novo um gol no final da partida. Daqui a pouquinho a gente vai falar da chegada do novo treinador do Atlético. O diretor do Atlético, Paulo Brax, após a partida, confirmou que o treinador está contratado, mas ainda precisa de alguns detalhes para a rescisão de contrato junto ao Estudiantes, o que vai acontecer nesta segunda-feira, uma reunião na Argentina, e o Eduardo Domingues vai direto para Porto Alegre e retorna com a delegação do Atlético após o jogo contra o Grêmio. Ele assiste ao jogo em um dos camarotes. Ainda o Galo será comandado pelo Lucas Gonçalves na quarta-feira no Campeonato Brasileiro e a partir de quinta já inicia os trabalhos com o elenco atleticano. Esse é o detalhe aí do novo treinador do Galo, que, portanto, chega nos próximos dias para começar as suas atividades. A semana do Galo será de jogos importantes. Tem a decisão contra o América, tudo em aberto, com um empate no jogo de ida. Um novo empate, com qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis. Mas antes tem já treinamento nesta segunda-feira pela manhã, na terça também, e o time segue na terça à tarde a Porto Alegre, para o sul do Brasil, porque tem que enfrentar o Grêmio que é finalista no Campeonato Gaúcho, e a partir do próximo fim de semana teremos Grenal por lá, e o Grêmio é o adversário do Atlético, que até aqui não venceu nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E agora vai ter que conviver com essa semana aí de jogos importantes, valendo o final do Campeonato Mineiro também no Nacional. E o novo técnico do Atlético, que observou o jogo lá da Argentina hoje e deve fazer a sua estreia à beira do gramado realmente no próximo fim de semana contra o América no Independência. Vamos ouvir o que disse o técnico interino Lucas Gonçalves. Após o empate do Galo, inicialmente ele fala sobre as trocas no jogo. Bom, a ideia das trocas, né, a ideia era também não mexer demais na estrutura da equipe. Embora eu até concorde que a equipe baixou um pouquinho o bloco para defender, até muitas vezes para a gente poder ganhar espaço para contra-ataque. A gente não estava sofrendo muita finalização, o América não estava nos gerando muito perigo. Dessa forma, a gente entende que manter a estrutura como a gente tinha modificado no intervalo e que nos deu uma melhor condição no jogo, em vez de ter 2 volantes
para defender, e a gente acabou jogando com um volante só depois no segundo tempo, que era o Maicon, e o Franco mais à frente, pra gente manter a mesma estrutura com os jogadores da mesma característica, não traria também o América muito para cima da gente. Essa baixada um pouco do bloco é importante também para dar espaço para contra-ataque. A gente teve diversas situações de contra-ataque, tivemos chances até para fazer o segundo gol, e eu entendo que o lance do gol acabou sendo até uma jogada, um caso isolado. Nós não tínhamos sofrido finalização tão de chance clara. E a escolha do Cissé também foi uma montagem de banco, né, dentro de características. Nós tínhamos outros 2 volantes no banco, que é o Thomas Pérez e o Patrick. Mas a gente entende que não era necessidade de colocar um volante, sim, manter a estrutura, porque o Alan Franco já acabou fazendo essa função do volante e o Igor Gomes faria a meia, que é a posição de origem dele. Ô Lucas, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você comentasse a dificuldade que o Atlético vem tendo, né, não é agora, né, dos seus 2 jogos, em defensivamente, está sofrendo gol quase todo jogo, né, e esse é um problema no mata-mata, você estava à frente no placar, e a marcação, porque não é só a defesa, né, não é a defesa, o goleiro, é o comportamento mesmo defensivo do Atlético, o quanto ele te preocupa e te preocupou para esse jogo. É algo que vem sendo recorrente, né? Não é de hoje, como tu mesmo afirmou. A gente está tentando corrigir isso, né? Tentando dar mais equilíbrio para a equipe. Nesse próprio jogo, sendo um jogo de mata-mata, chega um determinado momento do jogo que a gente quer fazer o segundo do gol também, a gente teve para fazer, que seria muito importante para uma vantagem de 2-0. É difícil também o fato da gente estar tomando muito gol, estar desequilibrado, a partir do momento que a gente faz 1-0 no início de segundo tempo, a gente querer já buscar uma estratégia defensiva. Então naquele momento, se daqui a pouco a gente, vamos começar a tirar jogadores de frente para colocar volantes ou tentar fechar numa linha de 5, algo mais defensivo, provavelmente a gente estaria trazendo o América para cima da gente e poderia ter tomado gol inclusive antes. Então, nesse tipo de situação é importante o equilíbrio. A gente não deixar de ter força ofensiva, que foi a ideia, né? Também não se expor demais para buscar o segundo gol, porque ele poderia vir de forma natural. E acredito que a gente teve chance, né? De forma natural de fazer o segundo gol, até o terceiro. Além do gol do Dudu, a gente teve 2 chances com o Hulk, a gente teve uma chance com o Vitor. Então assim, qual mais? Um chute do Bernard, que ele conduziu para dentro com a perna esquerda, podia até ter conduzido um pouco mais. No último lance, daqui a pouco poderia o resultado ter sido 2 ou 3-0. Fala massa, estamos finalizando mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força como vocês sempre fazem. Muito obrigado a todos. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já deixo o convite para você estar aí se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, deixando aquele like para dar aquela força e também quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, que também ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A gente sempre está olhando todos os comentários, é muito importante a participação de vocês aqui no canal, tá? O canal sempre cresce cada vez mais com esse apoio de vocês, então eu já agradeço desde já essa força que vocês vêm dando aí pro canal, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias, tá? De domingo a domingo, para vocês sempre ficarem informados de tudo que está acontecendo dentro do Clube do Atlético Mineiro, inclusive pós-jogo aí para vocês estarem vendo as análises dos comentaristas. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço para quem fica, tá? Mais uma vez, fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês. Tamo junto e até a próxima, massa.